Olá pessoal, meu nome é João Luiz Braga, sou analista aqui na Encore. Vim aqui falar um pouquinho sobre o nosso mês de julho, agora é dia 7 de agosto, gravando um pouquinho atrasado aí, são 6h30, tá no meio de temporada de resultado, acabou de sair Itaú, Pague Menos, Gestional, enfim, então a galera tá aqui vendo um monte de resultado, mas vamos lá. Um pouquinho da nossa performance. O índice subiu um pouco, né? De novo, continuando o período bom que a gente está vivendo aí. O Ibovespa subiu uns 3,3, chegando em 11 no ano. O SML parecido, 3,1, mas já está para cima de 16 no ano, quase 17. Bom, a gente foi um pouquinho abaixo do índice, 2,4 no ações e 2,2 e 2 no long bias no Prev 100. Mas no ano a gente está melhor. No ano em corações está subindo 15,2, o long bias está subindo 15,8 e o Prev 100 para investidores qualificados 17,1. Então o ano está bom. E tem o Encore Prev que é igual o 100, só que ele é 70. O Prev 70 que é para público geral. Esse obviamente ele tem 30% em caixa, está um pouquinho para trás, mas está bem também, está subindo 1,5 no ano, 1,5 no mês e quase 13 no ano. Então foi um mês bom, não dá para reclamar não. Antes de começar a falar sobre o cenário, tá, um pouquinho os recados que eu sempre conto, são dois. O primeiro é o seguinte: se você tem aqueles FMPs, aquele fundo de privatização, né, que você podia pegar do seu FGTS, aí entrar na inflação da Eletrobras, mais recente, mas também tem lá atrás de Vale, de Petro, tudo aquilo ali, esse recado é para você. A gente está lançando agora o Encore Ações FMP, que é ele replica o nosso Encore Ações, super simples, e você pode fazer portabilidade dos seus FMPs que vocês têm, não só na XP, em qualquer lugar, para o Encore Ações FMP. Mas tem que falar com o assessor da XP, tá? É super simples, é só pedir a portabilidade para quem quiser. Ele vai replicar sempre a carteira do Encore Ações e tem até uma taxa diferenciada, 2% de administração, e não tem taxa de performance, que nesse produto não existe. Então, para quem quiser, já estamos abertos recebendo as intenções de portabilidade. Só ligar para um assessor da XP interno ou de escritório, que ele te ajuda e é super simples. Então esse é um recadinho para quem quiser entrar no Encore Ações. Tem também esse veículo agora que é o FMP. O segundo recado: a gente entrou em mais uma plataforma, estou super feliz com essa. A gente entrou na plataforma do Private, do Credit Suisse Hedging Grifo. Então os clientes já conseguem achar o Encore Long Bias por lá também. E para mim tem um gosto especial, porque o pessoal que me conhece sabe que eu fui sócio da Hedging Grifo lá atrás, 10 anos. Então é uma honra estar de volta nessa parceria com eles. Eu sou viesado, obviamente, mas eu acho um dos melhores times de Private Bank do Brasil. Então estou super feliz. E é isso aí. Agora vocês também encontram o Encore Long Bias lá no Credit Suisse Hedging Grifo. E para quem quiser conhecer mais sobre a gente, último recadinho: a gente está em um monte de outras plataformas aí também. É só entrar no nosso site, encore.am de Asset Management, ou entrar aqui no QR Code que está aqui. E também vai lá para o site. Bom, é isso. O tema desse vídeo que eu pensei é para falar um pouquinho sobre fase de ciclo, tudo isso, mas antes de explicar isso, porque é uma coisa bem em relação ao Brasil, eu acho que tem mais para falar lá de fora este mês, e tem um gancho específico sobre o S&P que vale muito para o que está acontecendo no Brasil agora, que eu queria falar um pouquinho. Então vamos começar sobre os Estados Unidos, vai. Lá fora aconteceu muita coisa. Bom, teve o aumento esperadíssimo de 0,25 lá do juro por lá. O que talvez não tenha sido tão esperado foi que o comunicado deixou a possibilidade do ciclo ter se encerrado, né, se os dados permitirem. Eu acho que isso foi um pouco melhor que o esperado, e tiveram outras coisas que ajudaram nisso aí, né, que foram números de inflação para baixo, mesmo com atividade firme, PIB fortíssimo, né, o Core PCE, que é a inflação que vem junto com o PIB, para baixo, teve dados de payroll nessa última sexta também mais fraco, enfim, mais gente crescendo a aposta de que o Fed pode talvez conseguir segurar essa dificílima tarefa de segurar a inflação sem causar recessão aguda. Esse cenário era quase impensável, né? Olhando os meus vídeos aqui dos últimos todos os meses aí, e pelo preço do S&P que está lá, né, perto dos highs, eu diria até que esse cenário é o que foi para os preços, né? Um controle gradual da inflação sem hard landing. Se eu concordo com isso, aí o papo é outro, assim, sendo bem honesto, eu continuo achando meio difícil. Então, quando eu olho para o S&P e vejo ele a 19 vezes lucro, eu sei que tem um pouco do hype aí das de AI, de tech e tal, que foram super bem, mas quando eu olho para onde o juros está lá e para onde
O S&P tá, eu acho que está bem precificado para um cenário que é otimista. Ainda sobre os Estados Unidos, tem outra coisa que vale a pena comentar, que é a temporada de resultados. Igual a gente está tendo aqui agora online, aqui, enquanto eu converso com vocês. Lá fora também, mas lá fora já está um pouco adiantado. Já 84%, esse dado eu peguei hoje de manhã, tá? 84% das empresas já reportaram e vieram bons. Isso que acho que foi uma outra grande surpresa que fez a bolsa lá fora subir. 79% dos resultados foram melhor que esperado. Só para vocês terem uma ideia do que é isso, isso é melhor que a média dos últimos 5 anos ou do que a média dos últimos 10 anos de surpresas. Nos 5 anos foi 77% e 73%, respectivamente. De acordo com o FactSet, que faz uma pesquisa muito legal disso. E a última vez que teve uma surpresa maior que essa foi no terceiro TRI de 2021. Então, de fato, em relação à surpresa, obviamente, ainda é queda de resultado, tá? Não quer dizer que o lucro das empresas subiu, não. O lucro caiu, por volta de uns 5%, mas no mercado você fala, né, não importa se o resultado, não importa se a coisa é boa ou se ela é ruim. O que importa é se é melhor ou pior que o esperado. E isso também corrobora um pouco com o que a gente falou antes, né? De uma economia que não está ruim, né? Mesmo com a inflação vindo melhorando devagarzinho aí. Mas por outro lado, curiosamente, esses resultados melhores que a gente tem visto lá fora, eles não estão sendo necessariamente recompensados na bolsa. As ações não estão reagindo como deveriam. Esse gráfico na tela agora da Goldman mostra bem isso, né? Na linha de cima, azul escura, são as empresas que reportaram melhor que o esperado, na média. Elas estão subindo 70 bips, 0,7%, que é abaixo de uma média desde 2006 aí no gráfico, que é de 1% quando elas reportam melhor que o esperado. E as que estão reportando pior que o esperado, que é o EPS miss abaixo, que é 228, aquele número 228 lá é 2,28% de queda. Na média, isso é um pouquinho pior do que elas costumam cair. Ou seja, as que estão, que é 2,1, um pouquinho pior, mas é pior. Então as que estão reportando pior que esperado estão caindo mais e as que estão reportando melhor que esperado estão subindo menos. Por que eu acho que isso está acontecendo? Na verdade, é porque a bolsa antecipou, ela subiu antes. Então, de certa forma, nos preços já estavam essa expectativa um pouco melhor. Não quer dizer que não dê para a gente olhar para esses dados da perspectiva que eu falei agora antes, que é o fato de que a gente está vindo melhor que esperado, a economia não está tão fraca assim, isso é uma coisa bem surpreendente se volta na fita aí 6 meses, um ano, para o que a gente e o mercado inteiro acreditava. Beleza. Ainda teve um monte de coisa que aconteceu de relevante no mundo, eu vou falar rapidinho de cada uma delas. O Banco Central Europeu também começou a demonstrar sinais de preocupação com a atividade. E ao contrário do que ele tinha dito na reunião anterior, ele passou a indicar que pode parar com o ciclo de alta também, já na próxima reunião. Ou seja, mais um lugar que talvez o ciclo de alta de juros vai acabar. Então, né, aquilo que a gente falava, o que ferrou esse ciclo tudo foi todo mundo aumentando o juro ao mesmo tempo. Os Estados Unidos já sinalizou que talvez pode parar na próxima. O BCE agora também. Por aí vai. Aí teve outra também que é relevante, chegou a estressar o mercado no dia, mas durou pouco, foi o Banco Central do Japão, que flexibilizou a curva de juros. Lá é um pouco diferente, eu não quero ser muito técnico aqui, mas lá é diferente do Brasil. Né? No Brasil, o governo, né, define, o Banco Central define o juro de hoje, né, o juro atual. Lá não, e a estrutura a termo da curva de juros, né, o juro futuro, aqui no Brasil, quem decide é o mercado, né, com lei da oferta e da demanda. Lá fora não, lá fora o governo também controla a curva futura. E ele liberou um pouco no juro de 10 anos para poder subir ou cair, que é uma coisa que eles fazem bem pouco. Então foi relevante. E o mais importante lá de fora, tirando os Estados Unidos, foi China. E aqui eu vou perder um pouquinho de tempo. Porque até impactou nossa carteira. Teve a esperada reunião do Politburo, nem sei se fala assim, mas enfim, é a reunião lá do governo central lá, que o pessoal estava bastante de olho no que ia acontecer, para ver se viria incentivos ou não, dado que a economia lá tende a tá vindo pior. Lá está meio pior que esperado. E veio algo interessante, assim, nada de muito concreto, assim, longe também de ter vindo alguma bazuca de incentivo, como poucas pessoas esperavam, mas o que veio foram bons indicativos de que agora o governo chinês vai virar um pouquinho transatlântico, né? Lá é bem assim, né?
para um caminho de sim, de mais pró-benefícios, mais dovish, que é o que a gente chama na língua técnica aqui, né? Por exemplo, são várias coisas, né? E é muito interpretação de texto, né? Como é que escrevia antes, como é que está agora, aquela coisa. Mas no setor imobiliário, por exemplo, eles reconheceram uma mudança na dinâmica de demanda e oferta. Tiraram, tem uma famosa frase que eles foram repetindo, que era para dar uma freada no mercado imobiliário lá, que a frase é "Property is for living, not for speculating", né? Tipo, propriedade não é para morar, não é para especular. Eles tiraram essa frase do texto, o que indica que, não, galera, pode especular sim, um pouquinho aí, talvez, né, com property. Revisaram para baixo dados econômicos, citaram empregos, citaram demanda doméstica fraca, citaram até em ações para melhorar a confiança dos investidores no mercado de capitais. Ou seja, a nossa conclusão por aqui foi que eles miraram um pouquinho para o sentido de preocupar sim com o incentivo. E a gente acha que o chinês não trabalha com nenhuma bazuca, né? Então vai ser algo devagar e sempre, o que é positivo. Última coisa ainda no cenário, eu deixei por último de propósito, voltando um pouquinho para Estados Unidos. E vocês vão entender porque eu deixei isso aqui agora para o final, porque eu quero fazer uma ponte disso com o Brasil. Mas a Goldman, a gente estava estudando aqui, né, estratégia e tal, e a Goldman fez esse estudo que eu achei super legal. Algum dia eu vou até tentar replicar alguma coisa para o Brasil aqui, não sei muito bem como, mas vou tentar. Que é o seguinte, ele tenta estimar quanto do movimento da Bolsa é explicado por macro ou por micro, né? Se é explicado pela economia ou se é explicado pela empresa em si, né? E eles usam vários indicadores para isso, como por exemplo a correlação entre todas as ações, né? Esse gráfico na tela aqui agora, ele mostra como essa correlação entre as ações caiu bastante, né? E obviamente que se a correlação está muito alta, significa que elas estão andando por motivos que não são específicos a elas. Se a correlação está baixa, significa que elas estão andando mais com suas próprias pernas, pelos seus próprios motivos micro. E tem outras coisas, por exemplo, a dispersão entre as ações do S&P, que by the way tem aumentado bem, que conversa obviamente com a correlação baixa. A conclusão é este gráfico que está na tela agora. Reparem, os movimentos das ações agora estão sendo muito mais explicados por micro do que por macro. Ou seja, essa linha que sobe até esse 71%, quanto mais para cima neste gráfico, mais micro é o movimento. Ou seja, os fundos agora que acertarem o que as empresas estão entregando, estão indo melhor ou pior que esperado e tal, vão conseguir gerar mais alfa e não só ficar aquela coisa de tudo andar junto com o macro. Isso é bem típico de final de ciclo de juros, porque tem um movimento do juro, depois tem um movimento que vai ser, se o juro fica parado por um tempo, não é mais juro que explica o movimento das ações, né? São elas individualmente. E eu achei isso interessante porque eu acho que é exatamente o que vai começar a acontecer no Brasil de agora para frente. Então é isso que eu tenho para falar de Brasil agora, né? Vamos lá. No vídeo do mês passado, eu citei que esse primeiro movimento de alta da Bolsa, né, a parte fácil que eu falei, né, nunca é fácil, né, mas a parte fácil já parecia ter ido, acabado, aquela que não precisa de dinheiro novo, né, só com os hedge funds zerando short, só com long bias aumentando um pouco a exposição, tem essa alta, né, legal, né? E que aí a partir de agora ia precisar ter dinheiro novo, ainda mais com essa volta de oferta, né? Tá tendo muita oferta, já, sei lá, já deve ter batido uns 30 bi de oferta no ano, não sei exatamente o número, que também drena recursos, vai precisar ter dinheiro novo. Aí no vídeo passado eu falei que a notícia boa é que a cara é que a gente está mais convicto que de fato está vindo sim dinheiro novo. A gente está captando bem aqui, mas não sou só eu, tá? Tem vários amigos bons aí que eu gosto muito de bolsa que também estão captando. Pois bem, né? Aí, como o próprio Howard Marks cita, né, uma das coisas mais importantes para investimento é entender ciclo. E ciclo tem ciclão e tem os ciclinhos que ficam dentro do ciclão, né? Eu continuo mantendo a minha opinião que para o ciclão a gente mal começou, né? O ciclo longo, essa história, por exemplo, de todo mundo terminando, né, os seus ciclos de aumento de juro e começar, pelo contrário, a cortar, né? Aliás, já tem até algumas surpresas, né, positivas, como o Chile, que cortou 100 bips, né, cortou 1%, foi acima do esperado, ou a gente mesmo, né, nosso querido Banco Central Brasileiro, que cortou 50 bips também acima do esperado, né? Então já tem gente que está cortando, e daqui a pouco vai vir o mundo inteiro, como foi
no aumento, e isso é o ciclão, isso é um grande indicador do ciclão, que eu ainda acredito que faz com que seja muito bom para preços de ativo. Mas o ciclinho, vamos lá. Eu acho que ciclos em bolsa, um jeito de ver, tem mil formas, né? Mas um jeito que eu gosto de falar, que eu vejo aqui, é o seguinte: o ciclo nasce nas defensivas, cresce nas large caps e termina no trash rally ou bottom fishing, tá? Trash rally são as empresas ruins ou que ficaram para trás. Mas vamos lá, vou explicar. Imagina que tá tudo ruim. Aí já tem alguns investidores que começam a olhar e falar assim, quer saber, nesse nível eu quero comprar. Né? Aonde elas vão? Onde esses investidores vão? Eles vão nas defensivas, porque provavelmente elas estão super baratas como todas as outras, e se você errar, você erra pouco. Né? Beleza, então essas andam primeiro, essas vão melhorando primeiro. Depois dessas, começa a aparecer mais gente, fala assim, eu acho que está melhorando, também quero entrar. Aonde esses próximos entram? Eles entram nas large caps, ou via índice direto ou nelas. Por quê? Porque se eles quiserem mudar de opinião, eles saem rápido. Depois que essas andam, aí todo mundo quer entrar. Opa, peraí, o negócio realmente melhorou. No que falta subir? Falta subir o que chama de trash rally ou bottom fishing. Trash rally é o rally do lixo, bottom fishing é a pescaria do que ficou para trás. Então depende do quão politicamente você quer ser para você escolher um desses nomes. Né? Então é isso, começa com aquelas, tipo, que a gente chama de bond proxies, né, que são tão previsíveis que você pode fazer a conta como se fosse uma NTNB, que são os shoppings, setor elétrico, por aí vai. Depois as grandes você sabe, e depois vem as que todo mundo conhece, que são os mais miquinhos aí da bolsa. E não parece sentido essa ordem, né? A gente acredita bastante, a gente fica tentando olhar para isso aqui. E na minha visão, quando a gente olha para o movimento da bolsa esse ano, foi exatamente o que aconteceu. Né? A bolsa começou com as mais defensivas perfumando melhor, enfim. Aí teve o movimento do índice e teve depois o movimento do lixinho que foi ali para junho. Aí em julho já meio que parou isso aí, já está diminuindo. Né? Tentei mil formas de provar isso para vocês. Um jeito que eu consegui mais ou menos, talvez, é esse gráfico na tela agora. Eu sei que está meio bagunçado as cores aí tudo. Eu basicamente peguei todas as ações do índice no Excel aqui meu e tratei elas por setor e equal weight, tá? A ponderação é todas com o mesmo peso. E repara ali, ó, a linha meio marrom ali, sei lá que cor é essa, meio mostarda, ali até abril e tal. O setor que é melhor na bolsa era utilities, ou seja, setor elétrico, que é o que eu falei, né? As defensivas que vão primeiro, subiram primeiro. Você vê ali de março para abril, só elas que subiram, as outras continuaram caindo. E até ali maio elas estavam indo bem. Depois entrou o rally, o bottom fishing. O que estava indo super mal, que é consumo discricionário, ainda mais pegando aqui ponderado igualmente por todas, aí tem um monte dos miquinhos da bolsa aí, elas voaram, e voaram muito mais, deixou o setor de utilities muito, muito, muito para trás. Então aqui foi um jeito meio fácil, rapidinho, de provar para vocês o que eu acho que aconteceu, desse primeiro ciclo já ter acabado. Tá? E se a gente pega pelo movimento da curva de juro, ele também parece indicar que esse primeiro movimento, lá, o momento fácil, já foi. Né? Por exemplo, esse gráfico na tela agora, que é o janeiro 31, né, lá na B3, é o juro que vai de hoje até janeiro 31. Hoje, que eu digo cada uma dessas datas aí, isso você vê que esse juro caiu em linha reta de quase 14% para 10,5% ali, de março até final de junho, e desde então está meio que de lado, entendeu? Então, assim, o momento grande da curva de juros meio que já foi. Quem fechou um pouco mais, e é uma excelente notícia para a Bolsa, são os juros reais, né, que é o da NTNB. Esse gráfico na tela, por exemplo, aqui agora, que é a NTNB 50. O juro real caiu também acompanhou a queda do nominal lá do gráfico anterior, a partir de março até junho, mas ele continuou caindo depois, né? Então está aí no seu 5,40. E esse é mais importante, porque ele tem mais a ver com bolsa, porque é o juro real de longo prazo. Mas além disso, eu costumo achar, isso é um achismo meu, tá, galera? Não tem nenhuma evidência científica disso, mas que para baixo de 5% aí, tá 5,4%, né? Nesse juro real de longo prazo aí da NTNB, para baixo de 5%,
começa a ter mais compra de risco, a galera vai mais para a bolsa, tudo isso. Por quê? O grande comprador desses títulos são os fundos de pensão, por exemplo, né? Os fundos de pensão brasileira. A meta do gestor do fundo de pensão é entregar sempre inflação mais um juro real que gira por volta de 5%. Então, se a B longa, né, se a NTNB longa está acima disso, tipo agora 5,4, o trabalho do gestor desse fundo de pensão é muito fácil. Ele recebe o dinheiro, compra a NTNB, já está cumprindo a meta. Pode ir dormir e esperar. Né? Agora, se o juro estiver abaixo, se o juro estiver 4%, real, né, e a meta dele é a inflação mais 5%, né, como é que ele faz para entregar essa diferença de 4 para 5? Ele tem que correr mais risco, ele tem que ir para a bolsa, ele tem que ir para outros ativos. Né? Então isso acaba sendo um excelente gatilho para compra e que cada vez mais a gente está chegando mais perto dele. Por isso que eu acho que o ciclão ainda acontece. Mas eu sei que, né, eu falando sobre o fim do ciclinho, que vai precisar de dinheiro novo e tal, vocês devem estar achando que eu estou menos otimista, e é mais ou menos isso mesmo, tá? Assim, não é verdade. Mas assim, não é porque esse primeiro ciclinho acabou... Não é por isso que a bolsa não vai deixar de continuar subindo e tal. Eu só acho que, assim como aconteceu nos Estados Unidos, nesse gráfico que eu mostrei, vou botar de volta aqui, por isso que eu deixei ele por último naquela hora, a partir de agora, aqui no Brasil, vai acontecer a mesma coisa. O micro vai importar cada vez mais. Né? Já mostrei, os juros longos já foram, os juros, né, o janeiro de 31 lá já caiu de 14 para 10. Né? Assim, pode continuar caindo? Pode, eu até acho provável que continue, tá? Mas agora é mais devagar, é com mais volatilidade. Então agora é a hora do micro, olhar tese por tese, o que está indo bem, o que vai mal, o que a competição está melhorando. Enfim, é o que a gente aqui, nosso time, ama fazer. Então é isso. Vamos lá, para terminar, com relação ao nosso portfólio. Acho que a adição do zero, as principais, foram a volta de duas empresas, na verdade. A volta da Vale, porque pelo que eu falei ali sobre China e esses estímulozinhos que voltam devagar e sempre. Então é uma posição média de 5%, porque também a gente não anima tanto, mas assim, a gente acha que tem que ter alguma coisa. E a outra é a 3R, né, que aí foi engraçado, porque a gente vendeu no fim do mês passado, eu falei no vídeo que a gente vendeu mais ou menos ali dos 34 aos 32, sei lá, meu médio ali da saída deve ter sido por volta de R$ 33 na ação, por achar que os gatilhos já tinham passado, né, por exemplo, a venda de Potiguar e tal, e que a gente ficava exposto a alguns riscos operacionais que a empresa... né, que a gente gosta da empresa, tudo isso, mas a gente não sabia como vinha. E desde então, a empresa entregou um relatório de produção muito melhor que a gente esperava, e indicando a melhoria exatamente onde a gente mais tinha medo. E a ação, a gente vendeu lá nos 33, a ação tinha continuou caindo, e ela voltou por causa dessa melhoria. A gente gosta da ação, foi melhor que esperado, a gente já recomprou ali no 32, então a gente voltou a ter. E foi engraçado porque esse mês eu fiz uma entrevista lá no começo do mês com o Luiz Felipe e com o Breia da Nord, um abraço para os dois, e lá mesmo eu falei, não, eu acabei de vender aqui, mas ainda gosto muito da empresa. Aí o Teco Medina fez um meme sobre isso, um abraço pro Teco, e eu sem poder falar que a gente já tinha comprado de volta, mas a gente passou o mês inteiro aí com ela de volta, ainda bem, porque ela subiu depois. A gente aumentou marginalmente outras posições que a gente gosta, tipo Vamos, que desabou ali no meio do mês, a gente comprou um pouquinho, Rumo, que a gente gosta bastante, Aliança e Sonai, mas especialmente a maior adição que a gente fez foi em Mercado Livre, que voltou a ser a maior posição do fundo lá no meio do mês, e foi bom, porque o resultado saiu semana passada, para variar, foi excelente, e a ação reagiu super bem já desde então. Então foi bom ter aumentado, ela voltou a ser a maior posição do fundo. Redução, a gente zerou Banco do Brasil e Pets, por alguns triggers que a gente estava esperando. Banco do Brasil é só por achar que o lucro já não vai crescer mais tanto. E Pets é porque algumas coisas que a gente tinha olhado via captura de dados, algo que a gente gosta de fazer, acabam não se concretizando, que era redução de desconto, algumas coisas desse tipo. E a gente reduziu um pouquinho de PetroRio, até porque a gente voltou para 3R. Foi só isso. Mas a gente continua com net long alto. Em Corações, a gente está 95% comprado. Muito ainda em setores defensivos, tem um pouco de atacante e tem commodities, né, que são, no caso, Petrobras, 3R e PetroRio, e Vale, que também tem um perfil defensivo em relação a Brasil. Né? Se o Brasil vai mal, elas são dolarizadas, aquela coisa. No long bias e no fundo de previdência, a gente diminuiu os hedges, porque a gente tinha, porque eles foram vencendo, e com isso a posição comprada aumentou para uns 85%. Então,
É isso. A gente está mais exposto, a gente está nessa dinâmica de ainda ter bastante utilities, bastante setor defensivo com um pouco atacante e commodity, e a gente está muito de olho aí, né, nessas volatilidades caindo, até aumentou recentemente, para eventualmente fazer novos hedges. A temporada de resultados no Brasil tem vindo boa, tem uma dinâmica, uma carinha que a gente olha, e é sempre curioso quando isso acontece, né? Quando empresas reportam resultados ruins, a ação sobe, é porque o mercado está bem comprador, que é um pouco da cara que a gente tem notado nessa temporada de resultados, tá? Então é por isso que a gente está mais exposto, mas sempre muito atento, e agora é micro. É esse o recado que eu queria trazer para vocês, 25 minutos de vídeo aí, desculpa por ter feito um pouco mais rápido, muito obrigado pela audiência até aqui agora, obrigado pela confiança, a gente está super feliz aqui, captando, tudo isso crescendo, o time está super motivado, muito obrigado, quem quiser entra no nosso site para conhecer mais, vai ser uma honra, e manda pergunta, manda dúvida, manda um comentário aqui, subscreve aí no canal para você receber os próximos vídeos automáticos, né, você vai ser avisado, e até o mês que vem. Um grande abraço a todos.